Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Dr. Felipe Goulart, eu sou linguista e tradutor. Eu vou conversar com vocês hoje sobre todos esses conceitos que vocês estão vendo aqui, nessa preparação para o Enem. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar de sujeito e predicado, mas talvez você ainda tenha um pouco de dificuldade ou de identificar esses constituintes em uma oração, ou de entender exatamente o que eles são, definir. O que é uma coisa muito comum a gente ouvir falar? Que sujeito é aquele que pratica ação, é aquele que executa ação, tá? Essa definição, cuidado, tá? Porque essa definição está erradíssima, tá? Ser um sujeito não tem nada a ver com praticar uma ação, tá? Praticar uma ação é uma questão semântica e não sintática, algo que tem a ver com significado, tá? E as nossas classificações sintáticas, e sujeito é uma delas, são ligadas mais à estrutura, à relação estrutural entre as coisas do que ao significado. Perceba aqui que o lagarto não praticou nenhuma ação, mas ele é o sujeito, tá? Por que ele é o sujeito? Porque o lagarto, em conjunto com este elemento aqui, morreu, o lagarto em conjunto com isso vai formar a oração, tá? Então o sujeito é o elemento que, em conjunto com o predicado, forma uma oração. Vejam bem aqui, quando eu falo o lagarto morreu, quer dizer, morrer não é uma ação, né? Semanticamente é aquilo que a gente chama de um processo. Veja que essa declaração, o lagarto morreu, não serve muito bem como resposta para a pergunta o que o lagarto fez. Agora serve muito bem como resposta para a pergunta o que aconteceu com o lagarto, né? Isso é uma indicação de que se trata de um processo e não uma ação, tá? Claro, se a gente tivesse um verbo de ação aqui, como o lagarto correu em vez de o lagarto morreu, aí a gente ia ter, de novo, aquela coincidência dos três papéis. O mesmo elemento, o lagarto, ser sujeito, agente e tema, tá? Mas é importante saber separar as coisas. O importante aqui para vocês guardarem é o seguinte, tá? Simplificando, o sujeito vai ser o elemento que, em conjunto com um predicado, forma uma oração, tá? E o predicado, naturalmente, vai ser esse bloco sintático que tem no seu centro um verbo, tá? Então, o que é indispensável no predicado? Um verbo, tá? No predicado você sempre vai ter um verbo finito, quer dizer, conjugado, e aí você vai poder ter muito mais coisas, além de um verbo, né? Nesse caso aqui, a gente está com verbos intransitivos. Vamos pegar um exemplo aqui de uma outra sentença. Em o cara quebrou minha mesa, quem que é o sujeito? Quem que é o predicado? O cara, sujeito, quebrou minha mesa, predicado, tá? Então veja que o predicado não é só o verbo, mas é o verbo e também o seu complemento, ok? Então, ainda nessa mesma linha, a gente está falando aqui do complemento, então vamos ver aqui o complemento verbal. Um dos tipos mais comuns de complemento verbal que a gente tem é o objeto direto. Quer dizer, quando a gente tem um verbo de ação, como quebrar, quem quebra, quebra alguma coisa, né? Então, essa alguma coisa, esse papel da alguma coisa que o cara quebrou, é o papel do objeto. Nesse caso, é um objeto direto, né? Por que é um objeto direto? Veja que ele não é introduzido por preposição. A gente vai do verbo direto para o sintagma nominal minha mesa, né? Agora, se fosse, por exemplo, ele enviou um lagarto a mim. Nessa estrutura, a gente já tem um exemplo dos dois tipos de objeto. A gente tem um objeto direto e um objeto indireto, tá? Então você tem um lagarto, que é o objeto direto, perceba que aparece sem a mediação de uma preposição, e a gente tem o a mim, que é o objeto indireto. Perceba que ele vem introduzido por uma preposição, neste caso, a preposição a, ok? E adjunto adnominal, o que é isso? O adjunto adnominal é um elemento que vai ter como centro um nome, quer dizer, alguma palavra da classe dos nomes,
e que geralmente vai ser o quê? Sintaticamente dispensável. Tudo aquilo que é adjunto é porque estruturalmente, pelo menos, é dispensável. Então, se eu falo, por exemplo, vejam bem, qual que é o nosso adjunto adnominal aqui? É esse da mesa, né? Qual que é o nosso sujeito? O nosso sujeito, nesse caso um sujeito passivo, o nosso sujeito é a superfície da mesa. E aí dentro desse sujeito, o que a gente tem que é o centro de tudo? A superfície, né? Isso aqui é o núcleo do nosso sujeito, tá? Apenas o substantivo superfície. Todas as outras coisas que aparecem dentro desse sujeito, a gente vai chamar de adjunto adnominal. Então, se a gente for pensar em termos assim do que é essencial para a oração, o que a gente tem aqui de essencial? A gente tem o sujeito, minha coelha, e depois a gente vai ter aqui, ó, comeu o carregador do meu iPhone. Esse que é bela e branquinha, você percebe que daria para eu pegar isso aqui, ó, pegar e tirar, e a estrutura continua em pé. Então vocês percebam que esse elemento aqui, esse aposto, que vai me dar uma informação adicional sobre minha coelha, é um segmento que tem valor parentético, tá? Então uma coisa muito importante para você entender um aposto é que, de modo geral, ele poderia vir entre parênteses. E para finalizar, no caso do vocativo, vocativo também é um termo que vai ficar de fora, né, do fluxo da oração, assim como o aposto. Então, o vocativo, geralmente o que vai ser? Algum sintagma, alguma expressão que serve para você fazer referência ao seu interlocutor, tá? Um exemplo muito claro. Então aqui, em termos de o que é essencial para a estrutura, você, e depois trair o movimento punk, tá? O velho é um termo que não é necessário, né, para a manutenção da estrutura. Eu poderia tirar. Ele serve para quê? Para eu fazer referência ao meu interlocutor, tá bom? Bom, assim a gente passa por todos esses elementos aqui da classificação sintática que a gente precisava discutir. Espero que tenha ficado claro, tá bom? Boa sorte para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.